Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do dia 10 de maio de 2021. Essa semana, então, já gravei uma outra videoaula explicando sobre o trabalho prático e sobre a resolução dele, que vai ser feita na próxima quinta, eu junto com vocês, no nosso encontro síncrono, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Essa aula de hoje é o último tópico, né, do trabalho prático. Então, a partir dessa aula, vocês já conseguem fazer todo o trabalho prático de vocês. Então, a gente viu na última aula sobre os requisitos funcionais e requisitos não funcionais. O que seriam os requisitos funcionais? Seriam os serviços e as funções que o sistema vai oferecer. Os requisitos não funcionais seriam as restrições a esses serviços. Então, por exemplo, tem que ser desenvolvido na linguagem C, na linguagem Java, tem que funcionar no Linux, tem que funcionar no Windows e assim por diante. Então, na semana passada a gente viu a parte de requisitos de software. Essa semana a gente vai ver a parte de desenvolvimento de software. Quando a gente fala em desenvolvimento de software, a gente já pensa, né, pela expressão desenvolvimento, que é colocar a mão na massa, que é já sair colocando código, né, escrevendo código. Mas não é isso. A parte de desenvolvimento de software inclui o projeto, que é você pensar em como vai fazer o software, e aí sim botar a mão na massa, codificar o software. Então a gente basicamente vai ver hoje a parte de projeto de software. A parte de implementação é a parte de colocar a mão na massa mesmo, tá bom? Nessa parte de projeto de software, a gente tem uma ferramenta que é bastante utilizada, que são os diagramas UML, tá bom? Então a gente vai ver para que serve esse UML, né? O que é essa linguagem UML? Vamos ver alguns diagramas estruturais e alguns diagramas comportamentais. E por fim, tem os exercícios de fixação em relação ao conteúdo que a gente vai ver nessa videoaula. Então, o que é o projeto implementação de software? É o estágio do processo no qual um sistema de software executável é desenvolvido. Então, a parte de desenvolver o software. Aí eu tenho essa distinção, né? O que é o projeto de software e o que é a implementação de software. Então, primeiro eu projeto o software e depois eu implemento o software. Tá bom? É que nem pensar na questão de construir uma casa. Você vai projetar ela primeiro e depois colocar a mão na massa. Na parte do software, o que seria o projeto de software? Projeto de software é uma atividade criativa. Aqui, ó, a gente pode pensar em vários aspectos. Por que criativa? Porque a gente vai imaginar como vai ser feito o software. Então, o jeito do aluno X pensar em desenvolver o software pode ser bem diferente do meu jeito de pensar, que pode ser diferente de um outro aluno, tá bom? E o pior de todos, né, que pode ser totalmente diferente do que o cliente está querendo. Então, comece a entender essa parte de atividade criativa. Você usa a imaginação para projetar o software, tá bom? E é nessa parte que os componentes de software e seus relacionamentos são identificados com base nos requisitos do cliente. Dá um pequeno exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil entender. O que seria componentes de software e relacionamentos? Bom, vamos pensar lá que no sistema de controle de estoque, que é um dos temas do trabalho prático. Então lá está falando que para cada produto, né? Para cada produto tem que ter o nome dele, o preço, a quantidade em estoque e a quantidade mínima para reposição. E eu tenho um outro componente de software que é o fornecedor. O fornecedor tem que ter o nome, telefone, endereço e e-mail. Ah, tá. Então eu tenho dois componentes de software. Mas na medida que eu estou lendo aquele enunciado do sistema de controle de estoque, eu já consigo perceber um relacionamento entre esses componentes. Qual seria esse relacionamento? Uai, os produtos, eles são fornecidos pelos fornecedores, tá? E os fornecedores fornecem produtos. Então, aqui eu já consigo perceber que produtos e fornecedores, eles têm um relacionamento.
tá ok? Então é por aí que a gente vai usando a criatividade, usando a imaginação. A gente lê o enunciado, né? A gente conversa com o cliente e a gente já vai pensando o que que se conecta ao quê, tranquilo? Então, depois que a gente faz esse projeto de software, que é o foco da nossa aula de hoje, a gente implementa o software. O que é implementar o software? Colocar o projeto em ação. Então, concretizar o projeto em um programa. Pensando na casa, né? Após o projeto da casa, você constrói a casa. Aqui tem duas opções para projetar o software. Uma das opções é usar os diagramas UML, tá bom? Isso que a gente vai ver hoje. O que são os diagramas UML? Outra opção é colocar em um quadro ou em papel. Particularmente, eu quando vou desenvolver um software, eu gosto muito de fazer rascunhos, anotações, colocar no papel como que ele vai ser desenvolvido, tá bom? Aqui no nosso caso, a gente vai ver utilizando o ML, mas essa outra opção aqui, alguns programadores fazem ela, beleza? Então vamos ao que interessa. O que que é o ML, tá? Então traduzindo aí, ó, é uma linguagem de modelagem unificada. Como assim unificada? Bom, ela tem um padrão que é mundialmente aceito, tá? E é uma linguagem de modelagem. Então você vai modelar como o seu software vai ser desenvolvido, beleza? É uma linguagem de notação, um jeito de escrever, ilustrar, comunicar para uso em projetos desse sistema. Então, essa linguagem OML aqui, ó, ela vai ajudar a gente, né, de maneira visual, a entender como o software deve ser construído, tá bom? Então, esses diagramas a gente pode usar tanto para a nossa equipe de desenvolvimento, como mostrar para o cliente. Olha, cliente, vai ficar não desenvolvemos o software ainda, tá? Mas através desses diagramas você vai conseguir ver quais funções que o sistema vai ter, como que cada componente de software vai se comunicar e assim por diante. Talvez nesse momento esteja um pouco confuso para vocês, mas quando eu mostrar os diagramas vai ficar bem fácil entender, né, a utilidade desses diagramas UML. Independe, algumas características. Independe de linguagem de programação. Então, não importa se você vai fazer um sistema web com PHP, ou em linguagem C, ou linguagem Java, ou linguagem Python. Esses diagramas aqui, ó, eles não estão preocupados com as linguagens de programação. Funciona para qualquer uma. Beleza? Cada diagrama é composto por elementos que possuem relação entre si. Vamos começar a mostrar os diagramas, tá? Então, os diagramas UML, eles são divididos em dois tipos: diagramas estruturais e diagramas comportamentais, tá? Estruturais, eles estão querendo mostrar a estrutura que vai ser o seu software, tá bom? Então, aqui, ó, é uma coisa estática. A gente não vê qual vai ser o comportamento, como que vai ser a forma de interagir entre os componentes do seu software. Nos diagramas comportamentais já é o contrário, são diagramas dinâmicos. Então a gente vê o comportamento de cada componente do seu software, beleza? É o que eu falo aqui nos próximos slides. Estruturais, estático. Então especificam detalhes da estrutura do sistema. Comportamentais dinâmicos, especificam detalhes do comportamento do sistema. Então, um é da estrutura, tá? Estático, e um é do comportamento dinâmico. Dentro dos diagramas estruturais, que são os diagramas estáticos, a gente tem esses 3, 6, 7 diagramas aqui, tá? E a gente vai ver apenas esses dois primeiros, o diagrama de classes e o diagrama de objetos. Tranquilo? Os diagramas de classes, eles ilustram os atributos e operações de uma classe, bem como os relacionamentos entre os objetos do sistema. Vou dar um exemplo aqui no slide, depois eu vou lá no trabalho e dar alguns exemplos
dos temas que vocês escolheram. Pessoal, vejam só. Então, diagrama de classes. Por que chama diagrama de classes? Cada um desses quadradinhos aqui representa uma classe, tá bom? Uma classe, o que seria? Seria uma abstração do mundo real. Então, do mundo real lá, vamos supor lá no controle de estoque, você tem uma classe que é o produto. Nessa classe produto, você vai ter atributos, né, que são características do produto. O nome do produto, o preço, a quantidade mínima, a quantidade de reposição e assim por diante, beleza? Lá na classe fornecedor, você tem as informações sobre o fornecedor, os atributos, que seriam as características, por exemplo, o nome do fornecedor, o endereço, o e-mail, o telefone e assim por diante, beleza? Então, o diagrama de classes, ó, eles vão mostrar os atributos de cada uma das classes. Vamos voltar aqui o exemplo, ó. Então, tem uma classe chamada pedido. Quais são os atributos do pedido? Ou seja, quais são as características do pedido? É o número do pedido e a data do pedido, beleza? Quais são as operações da classe pedido? Operações são quais são as funções. O que a gente pode fazer com o pedido? A gente pode registrar um pedido e baixar um pedido, tá bom? Então, diagrama de classe, eu tenho a classe aqui, com o primeiro aqui sendo o nome da classe, aqui são os atributos e aqui são as funções. O que a gente pode fazer com a classe pedido? Tranquilo? Lá no cliente, eu tenho a classe cliente. Quais são as características, quais são as informações do cliente? Os atributos do cliente. É o código do cliente e o nome do cliente. O que eu posso fazer com o cliente? Eu posso cadastrar o cliente. Então, aqui é uma operação. Tranquilo? Aqui eu tenho uma outra classe, que é um item de um pedido. Beleza? E quais são os atributos? Quais são as características desse item? Cada item do pedido ele tem um código do produto e a quantidade. Tranquilo? Quais são as operações? O que eu posso fazer com um item de pedido? Eu posso incluir um item e calcular total do pedido. Tranquilo? Tá, então o que está faltando a gente falar em relação ao diagrama de classes? Essa setinha aqui, ó, esse traço, aliás, né? Esse traço aqui indica que eles se relacionam. Como assim se relacionam? Bom, um cliente, ele faz um pedido. Então, tem um relacionamento entre pedido e cliente. Um pedido é composto por vários itens, beleza? Então, aqui eu tenho um relacionamento entre pedido e item. Então, aqui a gente, por esse diagrama de classe, a gente consegue ilustrar o que eu estou falando aqui, ó. Então, o que o diagrama de classe faz? Mostra os atributos e operações de uma classe, além dos relacionamentos entre as classes, né, entre os objetos do sistema. Beleza? Vou abrir o trabalho prático aqui, para dar um exemplo para vocês. Trabalho prático. Bom, vamos lá, pessoal. Colocar aqui no cantinho, tá? Para vocês entenderem. Olha lá, o sistema para alunos e disciplinas. Então, aqui eu vejo ó, que para cada aluno eu tenho que ter esses atributos: nome, CPF, curso, e-mail, telefone e todas as disciplinas que ele cursou. Então, aqui eu já consigo enxergar claramente que eu vou ter uma classe chamada aluno. Classe chamada aluno aqui, beleza? Quais são os atributos dessa classe aluno? Nome, CPF, curso, e-mail, telefone e disciplinas. Isso tudo aqui, ó. Beleza? Tá. Aqui para cada disciplina eu tenho os atributos: nome, semestre, ano, curso, carga horária e alunos matriculados. Então aqui eu já enxergo que eu vou ter que ter uma outra classe chamada disciplina. Quais são os atributos?
nome, semestre, ano, curso, carga horária e os alunos matriculados, tá bom? Eu vou ter um relacionamento entre aluno e disciplina? Sim. Por quê? Porque os alunos realizam a disciplina. A disciplina é realizada pelos alunos, perfeito? Então aqui eu já fiz quase todo o meu diagrama de classes para esse exemplo. O que está faltando aqui? Bom, está faltando as operações. O que eu posso fazer com cada classe? Com a classe aluno, eu posso consultar aluno, tá? Posso inserir aluno, posso atualizar aluno e posso remover aluno. A mesma coisa com a classe disciplina. Eu posso consultar disciplina, inserir disciplina, atualizar disciplina e remover disciplina. Tranquilo? Então aqui eu teria 4 operações para disciplina: cadastrar, consultar, remover e atualizar, e 4 para aluno, né? Cadastrar aluno, consultar, remover e atualizar. Tranquilo? E eu tenho a parte dos relatórios. A parte dos relatórios eu poderia colocar aqui também, tá? Como sendo uma outra classe chamada administrador. Então é o administrador que ele pode fazer a operação, né, a função gerar relatórios. Ah, professor, quais são os atributos do administrador? Que eu vou colocar aqui no meio. Os atributos podem ser login e senha. Eu entendo que seja suficiente. Vocês podem achar que não, que podem ter outros atributos. Aí vem a parte da atividade criativa que eu falei com vocês. Tranquilo? Então, assim, resumidamente é isso. Na aula de quinta a gente vai estar resolvendo o exercício de forma mais aprofundada. Voltando aqui. Próximo diagrama, o diagrama de objetos. Ele é bem similar ao diagrama de classes. Ele é como se fosse um exemplo disso daqui. Como assim um exemplo? Colocar, dar nome ao cliente. Então, código do cliente, 1234. Nome do cliente, Matheus Guedes. Pedido, número do pedido. O número do pedido é 12. Data do pedido, 10 de maio de 2021. Então, é como se fosse dar exemplo de cada uma das classes, beleza? Aqui de forma mais formal, o diagrama de objetos mostra os objetos que foram instanciados das classes. O diagrama de objetos é como se fosse o perfil do sistema em um certo momento de sua execução. Então, aqui embaixo tem um exemplo, ó, que em um determinado momento da minha execução, eu tinha um cliente, tá bom? E os dados do meu cliente o primeiro nome é R. Michael, o último nome é Richardson, status preferencial. E nesse determinado momento de execução, ele tinha feito 2 pedidos. Ó. Um pedido com a data 1/1/2003 e um pedido com a data 23/9/2003. Beleza? Pensando lá no alunos e disciplinas novamente, deixa eu subir um pouquinho aqui. O que seria o diagrama de objetos? Dando um exemplo aqui em alunos e disciplinas. Eu poderia ter um aluno aqui, tá bom? Aluno Matheus Guedes Vilas Boas, CPF 123, curso técnico em informática, e-mail mateus.vilasboas@fsudminas.edu.br, telefone 999-8756. E aqui, ó, um relacionamento com uma disciplina, por exemplo, análise e projeto de sistemas, e aqui um outro relacionamento, né, com uma outra disciplina, por exemplo, linguagem de programação web. E aqui eu tenho as informações dessa disciplina, análise e projeto de sistemas, ou seja, nome dela, análise e projeto de sistemas, semestre, terceiro, ano, 2021, curso técnico em informática, carga horária, 80 horas, beleza? E aqui, mesma coisa com a linguagem de programação web, beleza? Então, o diagrama de objetos, ela mostra o diagrama de classes em um determinado momento. Quais são os clientes que tem, quais são os pedidos que tem, ou no caso do aluno e disciplina, quais são os alunos e as disciplinas que
eu tenho no meu sistema naquele momento, tá bom? Por fim, talvez o mais interessante aí de se mostrar, né, são diagramas comportamentais. Aqui a gente está vendo só a estrutura, né? A gente não está vendo como que se comporta. Não tem navegação, não tem interatividade aqui. Já que nos diagramas comportamentais, eu falei com vocês que são diagramas dinâmicos. Então, eles vão mostrar como que uma classe se comunica com a outra. Como que é feito, como que se comportam. Nos diagramas comportamentais, eu tenho esses 7 aqui, e o que a gente vai ver é o diagramas de casos de uso, beleza? Esse daqui tem tudo a ver com os requisitos funcionais. Diagramas de casos de uso seria os casos de uso vai ficar repetitivo, né? Mas seria assim, em quais casos eu posso usar meu sistema? Ah, eu posso usar meu sistema na hora que eu for cadastrar um aluno novo. Ah, eu posso usar meu sistema na hora que eu for consultar um aluno. Ou eu posso usar o sistema quando eu for gerar um relatório. E assim por diante. Então, nessa parte de diagrama de casos de uso, ele tem tudo a ver com os requisitos funcionais. E mais uma dica para vocês. Normalmente os requisitos funcionais, eles estão expressos no infinitivo, tá bom? Como assim infinitivo? Ah, termina em ar, er, ir, or, ur. Marcar consulta, cancelar consulta, solicitar cancelamento de consulta, prescrever medicamento, consultar paciente, remover aluno, atualizar disciplina e assim por diante. Tá bom? Só dando uma dica aí. Em relação ao diagrama de caso de uso, né, eu acabei antecipando a questão dos requisitos funcionais, e a descrição bate exatamente com o que eu falei. Ó. Apresentam as principais funcionalidades do sistema, com foco no cliente. Tranquilo? Aqui eu tenho um exemplo, ó, eu vou aumentar um pouquinho ele para vocês entenderem melhor. Tá? Vou explicar também o que é esse sistema aqui, de exemplo. Esse sistema aqui, ó, é um sistema que está ajudando na marcação de exames, né, de uma clínica. Então, ele tem a parte da secretária, tá? A parte do médico e a parte do paciente. Então, a gente imagina aí que cada um desses daqui, ó, é um ator diferente. Então, quando eu estou pensando num sistema de clínica, né, para marcar exames, marcar consulta, eu tenho 3 pessoas envolvidas. Eu tenho o paciente, que é um dos envolvidos, tá? Eu tenho a secretária, que a secretária faz o intermédio entre paciente e médico, né? A secretária que faz a parte da marcação de consultas e assim vai. Eu tenho a parte do médico, né? Que é o médico que vai examinar o paciente, beleza? Então aqui são 3 atores ou 3 usuários do meu sistema. Tranquilo? Aqui, ó, essas elipses aqui são as funções, são as principais funcionalidades do sistema. Então, aqui eu tenho, ó, marcar consulta, solicitar cancelamento de consulta, cancelar consulta, realizar consulta, prescrever medicamento, solicitar exame, tá bom? E essas funções aqui, ó, elas envolvem um ou mais atores, um ou mais usuários. Ah, mas como assim, professor? E para que significa essa setinha aqui? Tá, vamos lá. Vamos começar aqui de baixo. Ó. Solicita consulta. Quem que solicita consulta? O paciente. Por isso que a setinha tá do paciente para solicita consulta. Tá? Então ele solicita consulta lá para a secretária. Olha, eu quero marcar uma consulta. Quero solicitar uma consulta. Aí a secretária vai e verifica se tem horário disponível, né? E aí ela vai e marca a consulta do paciente. O paciente solicita, tá? A secretária verifica se tem disponível e é ela que efetivamente marca a consulta, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, quem vai solicitar o cancelamento da consulta é o paciente.
Então, o paciente solicita o cancelamento para a secretária e a secretária cancela a consulta. Essas 4 funções, elas estão relacionando paciente com secretária. Essas 3 últimas já relacionam paciente com o médico, tá bom? Então, por exemplo, realiza consulta. Quem que realiza a consulta? O médico. Realiza a consulta no paciente. Quem prescreve medicamento? O médico. Prescreve medicamento para quem? O paciente. Quem solicita exames? Solicita exames são os médicos, né? Solicita exame para quem? Para o paciente. Ah, professor, eu queria um exemplo ao contrário, que fosse o paciente para o médico. O que poderia ter aqui? Bom, o paciente fazer perguntas para o médico, né? Então, normalmente o paciente faz isso. Poderia ser uma funcionalidade aqui também. Tranquilo? Bom, então são esses os 3 diagramas, né? 2 deles estruturais, que é o de classes e o de objetos, e um deles comportamentais. Então a gente já consegue ver o comportamento de cada um dos usuários. Nessa conversinha de setinha para lá, setinha para cá, a gente conseguiu ver o comportamento de cada usuário em relação a cada função. Tranquilo? Então a aula de hoje é isso, tá? Eu tenho 4 exercícios de fixação. Esse segundo aqui é totalmente criativo, totalmente pessoal. Então, quando vocês têm que resolver um problema, né, um exercício, como que vocês fazem? Já tentam resolver direto, fazem um rascunho, anotam no papel, discutem com colegas. Então, esse daqui é para tentar colocar isso na cabeça de vocês, que a disciplina ela usa muito da criatividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação ao conteúdo, à disciplina, ao trabalho prático. Críticas também são bem-vindas, tá bom? Bons estudos e vamos juntos.